vinhos, mas ainda não sabe muito bem como escolher um vinho? Então eu vou te dar 5 dicas para você acertar nessa escolha. Dica número 1. Comece com os vinhos de gama de entrada. Dica 2. Escolha vinhos elaborados com apenas uma uva. Dica 3. Dê preferência aos vinhos produzidos no Novo Mundo. E dica 4. Escolha uvas com menos tanino. Já gostou dessas dicas? Então já dá um like no vídeo, que assim você me ajuda muito. A dica 5 é sobre como escolher um vinho para fazer uma harmonização entre o vinho e a sua comida favorita. Mas essa você só vai descobrir se ficar comigo até o final desse vídeo. E eu também vou te contar porque que eu uso essas dicas para comprar vinho. Eu sou a Paula Daidoni, este é o Reserva 85 e hoje vai ter vinho na prática. Quando estamos começando no mundo do vinho, escolher o que beber é algo complicado. A gente entra numa loja ou acessa um e-commerce e tem aquele mundaréu de informações e de opções e a gente não sabe muito bem o que fazer. Aí a escolha acaba sendo meio que aleatória, ou porque o rótulo é legal, ou porque tem uma promoção diferente, ou então porque o nome é interessante. Mas eu vou contar um segredo. Comprar vinho é difícil para todo mundo, até para nós que trabalhamos com vinho. As pessoas acham que porque somos profissionais a gente conhece tudo, mas não é bem assim. Porque existem diversos rótulos, estilos, produtores, regiões. Então até a gente precisa de um caminho para seguir para saber o que escolher. Por exemplo, quando eu comecei a estudar Portugal e África do Sul, eu não me sentia muito confortável em comprar vinho dessas regiões. Eu tinha um conhecimento mais generalizado, que era apresentado pelos cursos da W7, mas ainda assim eu não tinha um conhecimento aprofundado para poder fazer uma boa escolha. Então eu comecei desde o começo, provando vinhos de gama de entrada, fazendo comparações e aí sim evoluindo, buscando depois um vinho mais complexo para desse jeito começar a entender o que aquela região oferece e consolidar esse conhecimento dentro da minha cabeça. Agora sim, eu me sinto segura em poder escolher um vinho ou indicar um vinho desses países para alguém. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para mostrar o caminho que eu faço. Foi assim que eu comecei a fazer para estudar vinho e é assim que eu faço até hoje quando eu vou estudar alguma região. Bom, a primeira dica que eu te dou é: comece pelos vinhos da gama de entrada. Quando a gente está começando a beber, é importante a gente conseguir identificar o que gosta no vinho. E os vinhos da gama de entrada revelam essas características com mais facilidade. Então, optando por um vinho desse estilo, é mais fácil você conseguir identificar essas características. Gama de entrada são os vinhos mais simples da vinícola. São eles que ocupam ali a primeira linha de um portfólio e também normalmente são os vinhos mais baratos do produtor. E por que eu te indico esse tipo de vinho? Porque vinhos mais complexos podem te assustar. Quando a gente está começando a beber, essa complexidade pode não fazer muito sentido. E aí a gente acaba não tendo uma experiência tão boa. E o pior, gastando muito dinheiro e nem gostando do vinho. Com o passar do tempo, você vai ganhando mais experiência e aí você inclui esses vinhos mais complexos. E também vai evoluindo as suas escolhas de acordo com o seu paladar e com o que você gosta. Porque a ideia é sempre essa: escolher os vinhos que você gosta de beber e não escolher os vinhos que as pessoas dizem que você tem que gostar de beber. E gente, vinho simples e fácil de beber não quer dizer que é um vinho sem qualidade. Não é isso. É apenas um vinho com menos complexidade. Aqui na descrição eu deixei um link para um artigo que explica bem sobre essas escolhas. A segunda dica é: escolha vinhos varietais. Vinhos elaborados com uma única uva são mais fáceis de serem descobertos. Ou seja, você vai identificar com mais facilidade as características daquela uva. E aí, quando for comprar um outro vinho, ou então escolher um blend, que são várias cascas no mesmo vinho, você já vai saber se determinada uva te agrada ou não. Aí, você pode dar preferência aos vinhos do Novo Mundo. E essa é a minha dica número 3. Escolha os vinhos feitos no Chile, Argentina, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e, claro, Brasil. Pois são regiões mais modernas que elaboram vinhos para agradar o novo consumidor. São vinhos mais fáceis de beber e que têm as características mais marcantes. Mas, se você vive em uma região ou um país produtor de vinhos, você deve escolher os vinhos da sua região, pois são vinhos elaborados para atender o gosto, a cultura e os costumes de
quem vive ali. Então você estará mais familiarizado com as características daquele vinho. E a quarta dica é: escolha vinhos com pouco tanino. O grande problema de quem começa a beber vinho é sentir aquele gosto de que mordeu madeira. E isso vem do tanino. Tanino é uma substância que causa a distringência. Ou seja, é aquela sensação de boca amarrada ou então de boca seca. Então, para você não sentir isso, o ideal é escolher vinhos que tenham pouco tanino. Uvas brancas são ideais, porque elas têm uma concentração muito baixinha de tanino. Vinhos rosés também são muito bons, porque eles têm pouco tanino e quanto mais clarinho for o vinho, menos tanino ele tem. Agora, nas uvas tintas, o ideal é buscar pelas uvas que têm menos concentração de tanino. Boas opções são Gamay, Pinot Noir, Barbera e Grenache. Outra dica é você escolher vinhos mais frutados. Quando a gente bebe um vinho com bastante aroma de fruta, ele dá uma escondida nas características mais pesadas e duras do vinho, como o tanino. E também tem uma sensação mais de dulçor na boca. Aí você pode optar por uvas que têm uma carga aromática maior, como por exemplo a Primitivo, que também é chamada de Zinfandel, Carignan, Malbec e Merlot. Você também pode optar por um vinho suave, ou então meio seco, que são os vinhos que têm uma concentração mais elevada de açúcar. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico com detalhes esses vinhos. Agora vamos à dica bônus, que é sobre harmonização. Mas antes disso, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Se você vai escolher um vinho para fazer uma harmonização, a dica certeira é: opte por um vinho elaborado na mesma região de origem da receita. E aqui entra aquilo que eu estava falando sobre escolher um vinho da sua região. A culinária é um dos pontos que mais revelam a cultura de um povo. E o vinho nasce para atender isso. E essa é a harmonização regional. Aqui na descrição eu deixei o link para um artigo que eu explico em detalhes a harmonização regional e também quais são os outros tipos de harmonização que existe. Agora a dica mais importante de todas: crie um hábito saudável e agradável com o vinho. Faça escolhas de acordo com o seu gosto. Uma taça de vinho que te agrada, junto com o seu prato favorito, vai fazer uma diferença incrível no seu dia. Agora que você já domina todas essas dicas, leve-as em consideração quando for comprar um vinho, seja no supermercado, no e-commerce ou até quando você for a um restaurante. Eu tenho certeza que elas vão te ajudar a fazer escolhas mais acertadas, você vai gastar menos e vai ficar muito mais feliz com o resultado. Bom, depois de toda essa conversa, hoje vai ter vinho, né? Eu vou ficando por aqui para aproveitar o meu e a gente se vê na próxima semana para falar de mais vinho na prática.